Uma coisa é você jogar futebol masculino, outra coisa é você jogar futebol feminino e você passar por tantas coisas difíceis. A tentativa de classificação da seleção feminina para a próxima Copa do Mundo, em 2019, vive um turbilhão. O tempo está curto, mais uma vez, e sempre a pressão vem em cima das atletas. A gente tem pouco tempo para trabalhar, sempre junto nas convocações, e vamos ver aí também qual é a nova filosofia do Vadão. Troca de comando técnico e de filosofia de jogo. Eu fico triste pela saída da Emily porque eu estava confiando no trabalho e o trabalho estava assim, bem feito. Estou na seleção desde 2009, foi minha primeira convocação, e desde a minha chegada foi uma grande mudança, foi a primeira mudança assim, significativa, falando da parte tática. Além de mudanças em campo, a troca de comando ignorou a insatisfação de 24 das 26 jogadoras do time que assinaram uma carta pedindo pela permanência da comissão. Atletas com décadas de serviços prestados à seleção como Franciele, Maurine, Rosana, Andréia Rosa e Cristiane. Hoje se encerra o meu ciclo na seleção brasileira. Eu não vejo outra alternativa por conta de todos os acontecimentos e por coisas que eu já não tenho força para aguentar. Aguentei durante 17 anos. Eu achei uma forma injusta pela forma que ela saiu, com apenas 10 meses de trabalho, não podendo fazer muito. Claro que o resultado no futebol é importante, mas ainda estava no início do trabalho. Foram 10 meses, 13 jogos, 7 vitórias, 5 derrotas e um empate. Derrotas para seleções mais fortes, como Estados Unidos, Alemanha, Austrália e em competições não oficiais. Adversários escolhidos exatamente para trazerem dificuldade ao treinamento. A gente não perdeu por qualquer seleção, porque marcar amistoso com todo respeito, contra equipes mais fracas não vai acrescentar no nosso crescimento. E sim contra as melhores equipes, e as equipes que a gente jogou, todas estão na frente no ranking da FIFA, né? Eu não estava ali só por ter uma passagem na seleção brasileira. Eu estava ali para fazer realmente um trabalho verdadeiro, um trabalho de excelência, um trabalho sincero e muito aberto. O que aconteceu da queda da Emily foi uma análise das questões internas da CBF, da forma como conduzia o processo e, obviamente, alguns resultados. Houve 5 derrotas, 3 para a Austrália e uma de 6-1. Marco Aurélio Cunha é o coordenador de futebol feminino da CBF desde antes da Olimpíada. 2 meses antes de demitir a treinadora, deu esta entrevista ao portal da entidade. A gente queria uma agenda bastante forte para jogar contra grandes seleções. Eu acho que a gente engrandece o nosso time, a nossa seleção, jogando contra grandes adversárias, né? O trabalho da Emily tem sido excelente. Pela frente, Vadão será o comandante, novamente, da incerteza do futebol feminino no Brasil. Técnico que treinou a seleção antes da Olimpíada, ele disse que apoia o manifesto das jogadoras e vê avanços na estrutura. Quanto ao trabalho técnico, ele cita um ambiente que, na visão dele, foi de menos pressão sobre a antiga treinadora. Porque quando eu cheguei, eu já disputei a Copa América, né, que seria eliminatórias. Em seguida, no ano seguinte foi Mundial e PAN, e no ano seguinte a Olimpíada e eu saí. Né? E a Emily teve essa trégua. Então, dentro dessa trégua, ela fez algumas experiências, buscou outras alternativas de jogadores diferentes, e a base foi mantida. Indiscutivelmente, a base que a gente montou foi mantida. Mas as reivindicações que fazem as jogadoras não são somente em relação ao cargo de treinadora. Elas querem ser ouvidas, querem mais representatividade de gênero em cargos técnicos. Em carta publicada, além das 5 jogadoras que renunciaram à seleção, veteranas como Tafarel, Cici, Juliana Cabral e Formiga pedem que a CBF crie um comitê de futebol feminino com pessoas que conheçam a modalidade. Inclua mulheres que representem o esporte no conselho da entidade. Permita que mulheres ocupem cargos de gestão. São jogadoras veteranas que servem à seleção há mais de 15, 20 anos e que se queixaram de
colocarem seu ponto de vista e nunca terem um respaldo, nunca serem ouvidas. Então eu acho que esse é mais um episódio, né, de tudo que elas já enfrentaram. Não é preciso ir longe para encontrar exemplos de gestão que vem dando certo. A Federação Paulista colocou na coordenação de futebol feminino uma ex-jogadora. Eu cheguei aqui em julho de 2016, então a gente está indo aí para um pouco mais de 1 ano e 3 meses. E o caminho não foi por simples indicação. Aline Pellegrino tem experiência em campo, foi medalhista de prata com a seleção, estudou para ser técnica e gestora. Antes de chegar ao posto, ela se formou em educação física, foi técnica de um time feminino e trabalhou como supervisora de uma equipe masculina no interior de São Paulo. Óbvio que eu não cheguei 100% pronta para ser técnica e nem cheguei 100% pronta para ser a supervisora ou para ser a coordenadora. Isso é o dia a dia. Ao chegar ao comando, colocou em prática a filosofia da formação, fortalecer a base para que o investimento aplicado faça sentido no longo prazo. A Federação hoje, Paulista de Futebol, ela tem a missão, ela tem a visão dela, a gente desenvolve o futebol. E as mulheres também jogam futebol, então assim, não é que a Federação está fazendo, não, ela está cumprindo o papel dela de desenvolver o futebol, e desenvolver o futebol é o futebol para homens e para as mulheres. A formação desde a categoria de base, quando você chega na principal, te facilita muito. É preciso que se ouça o que elas e eles têm a dizer, como o René Simões, técnico à frente da maior conquista das meninas do Brasil, a prata olímpica. Eu acho que o grande segredo de 2004 com a seleção feminina foi que eu permiti que as minhas atletas verbalizassem. Fica a minha dica para a CBF, que ouça mais a seleção feminina. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, porque estar na seleção é o que todo atleta deseja e almeja, porque é o ápice. E aí quando você é convocado e você já começa a perder a vontade de servir a seleção brasileira, alguma coisa está errada e alguma coisa está faltando. Dom Helder Câmara dizia o seguinte: quem discorda de mim não é meu inimigo, me completa. Quando as pessoas discordam de mim, elas me dão um ponto de vista que eu não enxerguei ainda.